trade. Eu gosto bastante do swing trade. Eu acho que é um caminho muito confortável para quem está começando. Não sei se é porque foi o caminho que eu trilhei, mas começar logo de cara no índice, eu acho loucura. E é o que a maioria das pessoas fazem. Não foi assim comigo. Gamecast! Bolsa de valores, sem mimimi, é da Clear. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Gamecast. Aqui a gente fala de bolsa de valores sem mimimi. Tudo bem, Roberto? Quanto tempo, né, cara? Fala, André Moraes, tudo bem? Começando atrasado, como sempre, a gravação. Não, hoje 6 minutos. 6 minutos? Ah, então tá bom. Deu tempo de você arrumar o cabelo. Deu tempo de fazer tudo aqui, tá? Ótimo. Tudo Ô, certo. André Moraes, você viu que chique, cara? Não é possível. Olha só as canequinhas, Olha né? só, cara, tem até meu negocinho aqui, minha cara, e aí o Gamecast aqui, ó, canequinha chique. Será que a gente vai vender esse negócio, produção? Até que enfim você fez uma coisa boa, mas vamos botar pra vender isso aqui ou é só pra mim mesmo? Como é que é? Vamos ver quem vende mais. Essa aí, por enquanto, É só pra gente aqui? é só pra vocês, mas Coloca na lojinha lá, pô. a gente vai ver essa coisa da lojinha aí, que também já tem fornecedor interessado. Ótimo, Pô. muito bom. André Moraes, E aí, faz cara? uma semana que você decidiu não gravar, né? Então, preguiça do Eu cacete. tive um problemão, roubaram o celular e não sei o que e tudo mais. E eu nem sabia Sei. que tinha gravação, então não vim. Beleza, né? Mas tá tudo conversado. O convidado, eu vou passar na casa dele pra pegar ele lá, pra me desculpar pessoalmente. Coitado, e você tudo mais. acredita, Paula, que antes da gente apresentar, nós tínhamos uma gravação pro Gamecast, o convidado já estava aqui esperando, eu estava a caminho e André Moraes esqueceu. Uau! É a primeira vez que isso acontece em quase 20 anos de profissão. Eu sempre sou o cara do horário. O contrário do Indec. Sempre se ele não atrasar, ele não... Mas vamos lá, já que você falou, faça a apresentação da nossa convidada para Paula hoje, por Reis, favor. seja muito bem-vinda ao Gamecast. Obrigada. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui, principalmente de conhecer essas lendas pessoalmente, imagina, né? imagina. Fala, André Moraes. E ela de volta a São Paulo. Não sei se você tá sabendo, mas tá de volta a São Paulo. Não tô sabendo. É, Depois de um ano e não- meio na pandemia, curtindo a pandemia em Balneário Camboriú, estou de volta. Me mudei ontem, pra Aliás, falar. explica pra gente, pras pessoas que não conhecem Balneário, como eu, estou querendo muito pra lá, mas as passagens estão caras, e eu como mão de vaca que sou, não vou pagar. Por que estão fazendo aquele raio daquela areia gigantesca lá? Gente, O aquilo é nego pra faz prédio de 100 andar na beira da praia, velho. Ninguém consegue, o sol não chega mais na areia. Aí tem 3 que... da tarde não tem mais sol ali mas é por causa na disso? praia central. É por isso. E Foi aí cagada. eles estão empurrando o mar pra trás, é isso? Aham, cagada dos últimos 10, 15 anos, que agora eles estão tentando corrigir. É uma super obra, eles estão usando tecnologias de Dubai, etc. Vamos ver quanto que vai durar. Já tem uma boa faixa, já dá pra ver os efeitos, assim. Mas eu não sei se aquilo dura por muitos anos, não. loucura Porque esse negócio. você tá indo contra a natureza, né? E Esquisito. também é só não liberar agora, porque prédio de 100 andares já tem. Agora vou liberar pra fazer 150, vai cobrir a praia Vai dar inteira. mesmo. É. Daqui a sombra tá cheio. Daqui a Você pouco. duvida que no Brasil isso aconteça, André Moraes? Eu não duvido de nada. bicho. Eu não duvido nada. Eu acredito em tudo. Aqui no Brasil tudo é possível. Tudo é possível. Ó, mas a dica é, quando você achar um voo bom, você foge da praia central ali e vai pra Praia Brava, que é depois do Morro da Rainha, a próxima praia. É mais afastadinho, é o bairro que a gente tava morando lá, muito bom. Maravilha. Boa dica, hein? Dica de turismo, hein? Isso aí não sabe nadar nem naquelas piscininhas, aquelas boinhas azul que tem. Mas você jogar ele na Praia Brava, que deve receber esse nome porque tem onda alta. É de surfista. Ele vai então ser não só, é pra só você, aquelas Indec. capotadas, tá ligado? Aquelas... Vou colocar aquela boia da minha filha que pega na frente e atrás, sabe? De nenê, assim. Muito bom. Vamos lá, vamos falar um pouco de mercado. Como é que você chegou aqui no mercado? A gente gosta de contar história porque história não envelhece, né? Você começou quando, como, por quê? Sim. Eita, não envelhece, mas olha, eu comecei no mercado financeiro no geral há muito tempo, né? Denuncia a minha idade, na verdade, quando eu conto isso. Porque eu comecei a trabalhar em banco em 2003, eu tinha 19 anos, no Unibanco ali. E foi já o meu primeiro pezinho na área de investimento, sabe? E a Faz uns 5 Unibanco, anos, mais ou menos. Então. 5 anos, né? Unibanco, Tenho 25 agora. Unibanco, né? Assim, Unibanco, pra galera mais nova, nem deve saber o que é Unibanco. Né? Era um dos bancos mais tops que tinha no Brasil. Era um banco que era pareado ali que um Itaú, Bradesco, né? Sim. E o Unibanco teve a primeira corretora que tinha um pezinho no varejo, né? Que era Invest Shop. Invest Shop. Que foi onde
O Leandro ou o Stormer começaram, que eles estavam contando a Exato, história, no né? fórum, tinha um fórum na Invest Shop e aí não tinha trader no Brasil, ninguém operava ações no Brasil. Então, a única forma de você conversar com outras pessoas que faziam a mesma coisa que você fazia era nesse fórum na Invest Shop, onde o Stormer conheceu o Leandro e criaram a LS, depois veio o BIS e toda a estrutura que eles têm hoje. E tinha também o ADVFN, que era um fórum que existe até hoje, enfim, mas eram os únicos 2 lugares. O que tinha da DVFN no Unibanco? Eu não lembro disso. Aí não era Não no Unibanco. tinha nada a ver do Fora do Unibanco. Unibanco ainda tinha o ADVFN, se não era dentro da sim, corretora você tá do falando Unibanco. em termos de Agora, chat. por que a Invest Shop foi importante? Porque antes as corretoras cobravam um valor fixo cada vez que você operava e uma porcentagem sobre volume, uma porcentagem alta. Era impossível fazer trades, até o swing trade era muito difícil. A partir da Invest Shop é que criaram a corretagem fixa. Eu não me lembro bem, o valor era alto ainda, tipo R$40. Não tinha alavancagem, não tinha venda, não tinha nada. Mas foi o primeiro passo pro varejo, né, de um bancão, né? O Unibanco era um bancão. Sim. Bom, eu, naquele momento, assim, eu estava bem na área de CDB e fundos de investimentos, né? Eu trabalhava em agência. A minha sorte, na verdade, eu comecei com nem era assistente, era coordenadora de autoatendimento. Aquela menina que fica ali sofrendo no caixa eletrônico, ajudando os velhinhos a fazer saque, etc. Aí depois eu fui promovida para assistente e era aquela época que a Ambima tinha acabado de instituir que todos os bancários tinham que tirar a CPA 10. As gerentes que tinham lá 20 anos de Unibanco não estavam nem aí para falar de investimento de CDB com o cliente. Ela queria vender crédito, vender os outros produtos. Então, elas já jogaram no meu colo. Falaram, tira essa certificação aí e todo cliente que quiser falar de investimento, eu vou jogar para você. E aí, rapidamente, fui promovida para gerente, depois já fui para outro banco. E isso foram 12 anos da minha vida em vários bancos. Então, assim, para mim, nessa época, Invest Shop era tipo, um site com corretora, era muito distante, né? Ainda não estava tão ali vidrada no que era trade, no que era possível fazer esse tipo de operação. Quando eu saí do último banco, eu passei por uma fase em corretora, né, como assessora de investimentos, na XP mesmo, e foi aí que eu comecei a ter comecei a perceber que eu tinha que prestar atenção no meu próprio investimento, né? Porque eu já estava como autônoma, eu já tinha falido 2 vezes na vida e eu precisava dar uma turbinada na minha carteira de aposentadoria. E foi aí que me caiu a ficha de, poxa, como é que eu faço isso? O que eu vou fazer aqui para eu navegar pela renda variável de uma forma que eu me sinta tranquila e segura? Porque essa outra parte mais voltada para renda fixa, você já tinha segurança, você já sabia o que fazer, porque você trabalhou com isso bastante tempo. Sim. Depois do Unibanco, todos os outros bancos que eu trabalhei... Você trabalhou em que área, nos bancos? Eu sempre fui gerente, mas no último banco eu estava numa instituição... De agência. Aí no último, ele era um banco de atacado, que a gente chama. Então eu não era um banco que tinha agência, não era o foco assim, vamos pagar conta, nada disso. A gente tinha produtos até, um cartão Black, uma coisa ou outra, mas o foco era falar de investimento mesmo. Então eu estava num segmento que era acima de um Personalité, um Select do Santander e abaixo do Private deles, né? Acima da gente só tinha o Private. Então eu ficava numa regional, era uma plataforma e a gente atendia cada um a sua carteira. Na verdade, eu fui para lá depois que eu saí do Itaú Personalité porque eles estavam buscando gerentes que tinham clientes em carteira, né? Eu vou perguntar um pouco para você, Paulo, sobre essa parte de ser gerente de banco, né? Que a gente sempre critica e mete pau. A gente, que eu tô falando o ecossistema em geral hoje em dia, né? Mas antes disso, eu queria explicar que nem o André tava falando do Unibanco. O Unibanco era dos irmãos Moreira Salles, que são bastante conhecidos aqui no Brasil. E na crise do subprime, né, André Moraes? Em 2008, não sei se foi 2008 ou 2009, acredito que tenha sido em 2008. 2008. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu, né? Mas disseram que com a crise do subprime, uma crise generalizada aqui, instituições financeiras aqui no Brasil também, depois, que eles teriam alguns eventuais problemas financeiros e por isso foram absorvidos, entre aspas, absorvidos pelo Itaú, né? Por isso que Itaú hoje chama-se Itaú Unibanco. Mas ninguém sabe o real motivo dessa história até hoje, né? Cara, eu tradeava nessa época e tipo assim, abri o mercado, todo mundo caindo 7, 8%, porque a bolsa caía por volta disso.
e tinha um boato de que o Unibanco tava com um Quebrar. problema. No jargão, o Unibanco vai quebrar. Eu me lembro que nesse dia o Unibanco. Olha só que coisa, essas coisas de 2008, não sei nem como é que eu lembro disso. A ação da Unibanco, tipo, o mercado caindo 8% e a ação tava com 25% de queda. Né? E, cara, era como se o Itaú amanhecesse com 25% de queda. O Bradesco, o BBAS. E aí, cara, saiu um fato relevante, Unibanco anuncia recompra de ações. E, cara, foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida. O Unibanco anunciou recompra de ações e foi ao mercado. Ele botava ordem no book de 1 milhão de ações. E era o BBR, o ticker, o BBR11. E no mercado que tinha pouquíssima liquidez aqui no Brasil. Então, 1 milhão de ações era como se fosse, tipo assim, uma ordem de 10 milhões de ações hoje em Itaú. E aí, cara, começava a consumir na hora que tinha só 400, ele completava 1 milhão de novo, cara. E aí, começaram a não bater, a galera que estava vendida começou a se preocupar, recomprou, o preço subiu, ele jogou uns 3% para cima a ordem de 1 milhão. E foi fazendo isso, cara, até que o mercado se recuperou nesse dia e a ação de BBR11 amanheceu o dia com 25% de queda e fechou no 0-0. Cara, foi uma das coisas... E 1 milhão de papéis até o fechamento do pregão. Foi uma das coisas mais estranhas que aconteceu. E aí, num final de semana... quer dizer, essa é a história que a gente sabe, né? Os sócios relevantes do Itaú sentaram com os sócios relevantes do Unibanco, fizeram uma transação ali que eu entendo que resolveu um problema, né? Porque se eu tenho um banco como esse com uma possibilidade de ter... aquele famoso chamado too big to fail, né? Exato. Muito né? grande então, para quebrar, né? Sim. E foi inclusive uma fusão de sucesso, uma sociedade de sucesso, porque o Itaú... E foi faseada, né? É. Ficou um tempo a família Moreira Salles ali meio que... A única coisa que eu achei ruim, né? Porque trader só liga pra isso, né? Que eu adorava operar o BBR11 e não tem mais o BBR11, é Tube 4. Nessa época dessa fusão, eu tava no Citibank. E aí depois eu fui pro Itaú Personalité e fiquei 1 ano lá. Eu não gostei particularmente. Quem era funcionário do Unibanco, a gente tinha uma questão assim de... Era uma sinergia, todo mundo vestia camisa. Nossa, era muito legal o ambiente corporativo. Todo mundo falava disso. E aí mudou, né? Então, quando eu voltei no Itaú Personalité, tava no meio de tudo isso, essas fases de fusão. A gente sentia aquela coisinha de, poxa, mas cadê aquele banco que a gente amava tanto? Tava tudo muito diferente. Então, assim, quem tava de dentro... Perdeu o brilho. Talvez tenha sido bom para o cliente, enfim, mercado, resolveu o problema deles, mas pra gente perdeu o brilho sim. Ô Paulo, e conta pra gente uma história. É verdade que nos bancos, nos grandes bancos tradicionais, eu nunca trabalhei, você já foi gerente em diversos deles, a meta de venda de Pix, Previdência, esses produtos, não vou nem falar ruins, vou falar meia boca, para não falar outra coisa aqui. Existe. Gente, eu tenho que admitir que no Unibanco eu vendi capitalização. Putz. Tenho que admitir que eu cometi esse crime. Mas depois não, porque no Citi eu tava num departamento. No Personalité já é diferente, assim, tem um seguro de vida junto com uma previdência, junto com não sei o quê. Mas óbvio, tem as metas, não tem jeito. Eu acho que depende muito do profissional que está te atendendo, né? Então, existe um código de ética, você tem que se preocupar, né? Afinal, você está falando ali do dinheiro da pessoa, que ela suou para ganhar, vida, são sonhos, né? Então, não dá para você colocar a sua meta acima disso. Então, por exemplo, quando eu vendi uma capitalização, era assim, você vai fazer uma mega sena aí, você gosta de apostar na loteria, então coloca aqui um dinheirinho e tal, que você vai ter sorteio. Não é daquela venda, que aí é completamente errada, de falar assim, isso aqui é um investimento. Olha, rende igual a poupança. Mentira. A capitalização já na cabeça toma uma taxa de administração que não vai recuperar. Não adianta ter um rendimento similar ao da poupança ou qualquer outra coisa que no final você já perdeu. Então, esse tipo de coisa, eu acho que fica a cargo do profissional, né? Se ele vai ficar muito desesperado com a meta e fazer esse tipo de coisa, né? Aí já é questão de caráter mesmo. André, agora olha que interessante, né, cara? Nesses últimos anos, a gente passa por uma transformação total desse mundo, vamos falar assim, desse mundo de investimentos para pessoas físicas, né? Eu tenho certeza absoluta que o que era 10 anos atrás e quando você ia num banco, te era oferecido um título de capitalização, uma previdência cobrando 4% de taxa de administração ao ano,
essas porcarias desses produtos, assim, em geral, né, André? Então, assim, do que a gente vê hoje, cara, não tô nem falando de bolsa de valores, que tá chegando agora em 4 milhões de contas, né? Não é nem de CPF. CPF é quase 3 milhões e 300 mil, mais ou menos, mas tô falando do mundo dos investimentos mesmo, renda fixa e tal. As pessoas, elas estão com conhecimento agora, né? A gente tem redes sociais, as pessoas estão buscando informação, estão querendo saber onde é que o dinheiro rende mais. Por mais que a gente tenha visto aí na poupança, ainda com o dinheiro que tá, eu acho que dá para entender um pouco sobre isso pelo desconhecimento de grande parte da população ainda e até por medo, por conservadorismo. Mas, em geral, acho que a gente já mudou bastante nos últimos 10 anos, né? É um processo que foi longo, mas muito proveitoso, muito produtivo. E os próximos 10, eu acho que o brasileiro tende só a ganhar com isso, né? Sim. E as corretoras fizeram parte disso, com certeza, né? Esse braço educacional. Então, principalmente por causa do braço educacional. Porque quando você educa alguém, você dá o poder para ela de falar não para um monte de coisa que ela não falaria por total desconhecimento, né? E isso obriga o mercado financeiro a mudar, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta. Eu tenho certeza absoluta que os seus últimos anos de mercado em bancos foram muito diferentes dos seus então, primeiros, isso que é interessante. Aí, nesse último, como era de atacado, e o nosso foco, por exemplo, a meta era buscar clientes que tivessem um mínimo de 1 milhão aplicado no banco, né, comigo. Então, não interessa se ele tinha 1 milhão, mas estava pulverizado, 300 mil no Bradesco, 300 mil comigo. Não, ele tinha que começar abrindo uma conta de 1 milhão. Então, era bem pesado ali. E a gente tinha... não dava para um tipo de cliente desse você fazer uma oferta de uma previdência com taxa de administração de 4%. Então, ali eu realmente comecei a aprender cada vez mais de produtos de investimentos e fundos multimercados. A gente tinha muito call. Foi a época, assim, que eu mais aprendi sobre mercado. Porque eu tinha call com o gestor de fundos. E aí o gestor do fundo explicava que ele tinha um departamento de gestão de risco, né? Então, você começa já a entender qual que é a preocupação dos caras. Na renda fixa, nossa, marcação a mercado. Chegou um dia que a gente não estava entendendo como que explicava isso para o cliente. O cara pegou um flip chart assim e falou, peraí. Começou a fazer a conta toda da marcação. Você falou, é assim que faz, entendi. Tu falou pra mim que era renda fixa e tá caindo não sei quanto aqui. O que tá acontecendo, sim, né? Sim. Então foi muito enriquecedor, assim, essa jornada. Óbvio, eu fui do céu ao inferno nesse último banco, assim, no mercado financeiro, né? Eu sou muito grata ao trade e à análise gráfica porque foi ele que me fez voltar a pensar em mercado. Porque eu estava completamente ferida, completamente machucada quando eu saí desse último banco. Mas por conta dos seus investimentos? Não. Por conta da forma como tudo aconteceu ali. Exatamente, assim. Eu, na verdade, assim, hoje as pessoas me veem assim, a Paula, mulher trader, e super solícita, a ajudar todas as mulheres, etc. Eu não era essa pessoa. Eu acho que eu tava mais para uma Paola Bracho... Sabe, da usurpadora? A mina da usurpadora. Eu acho que eu sei. Ela era do mal, né? Ela era do mal, tinha o cabelo Chanelzinho, assim. Porque quando você tá num banco assim e você convive com clientes... E tem essa meta, né? Assim, então, eu convivia com clientes que, um belo dia, o cara falava, poxa, eu quero aplicar 9 milhões. Qual que é a sua recomendação? Aí você já chama o consultor de investimentos, etc. Vamos montar carteira e tal, mas você pode perder a qualquer momento pelo outro banco. Então, isso era muito... No fim, a gente virava assim... era degladiador. Né? Porque a qualquer momento podia vir um outro gerente ali que estava na mesma mesa que você e, poxa, não, eu conheço esse cliente, para lá, quero puxar esse cliente para minha carteira. Então, para não acontecer isso, e também porque eu queria crescer, né, naquele banco, então eu era terrível mesmo. Eu arranjava muita briga e fui levando, assim, muito para um lado de preciso me masculinizar para conseguir sobreviver aqui nesse ambiente. E aí... eu acabei arranjando confusão com o meu próprio chefe, assim. Chegou um momento, depois de 5 anos trabalhando junto, que eu tava, assim, tipo, o cara não me dá uma folga, porque eu gostava de viajar. Aí, tipo, poxa, mas Paula, vou cancelar a sua folga. Era esse o assunto. Vou cancelar a sua folga porque não batemos a meta aqui da mesa. Falava, poxa, mas eu entreguei 150% da meta. Eu combinava, meu acordo era esse, assim. A meta, já entrego 150% para eu poder viajar.
Aí você vai cancelar, o negócio já tá tudo pronto, é Carnaval de Salvador, não tem como eu cancelar. Opa, É, falou minha língua. nessa aí eu até entendo seu chefe, Falou viu? minha língua. Aí eu virei o bicho, ainda é que vai me entender. Pô, vou te falar, se eu fosse seu chefe, se fosse você, queria dar uma voadora nesse cara aí. Aí eu virei o bicho, falei assim, como é que é? Num salão enorme, com um monte de gente pra escutar. Eu falei, eu estou indo, porque o táxi já tava me esperando pra me levar pro aeroporto, eu tinha que sair mais cedo e no dia seguinte eu tinha que folgar. Não, vou cancelar porque o superintendente disse que ninguém pode viajar nessa emenda de feriado porque a gente não bateu a meta. Eu bati minha meta, com 150% dela, você acordou isso comigo, se você não é capaz de cumprir com a sua palavra, sinto muito, eu estou entrando no meu avião, um beijo, tchau. Aí ele vai falar que, o superintendente vai falar que isso é abandono de emprego. Aí eu virei para todo mundo ouvir, aquele desacato ao chefe, né? Falei assim, eu quero ver um banco como esse mandar embora uma pessoa que traz tanto lucro. Eu ficava em primeiro lugar do ranking, em tudo. Primeiro a quinto lugar. Quero ver. Virei as costas e saí andando. Ele achou um jeito. Aí a gente, depois, nos próximos meses, a gente brigou. Tudo o que acontecia na minha carteira era assim, a Paula que explicou errado. O cliente tá querendo resgatar o CDB porque a Paula explicou errado. Aí eu tinha que me explicar, o banco era pequeno, né? Tinha que me explicar com o VP do banco. Aí, na segunda vez que eu sentei na mesa do VP para explicar alguma coisa, eu falei, não, na boa. Eu vou botar o pau na mesa, né? Então, porque era assim, né? Tudo... Vou falar, cara, na boa, tipo, eu vendo pra caramba, eu sei o que eu faço, trago o cliente com qualidade, meus clientes já estavam há 5 anos comigo, eu atendia famílias, assim. Tinha cliente desde nome de rua até piloto de drift, tinha de tudo, assim, famílias inteiras, portugueses, enfim. Então, eu tinha aquela propriedade, assim, para dizer, tipo, poxa, você não pode ficar enchendo o saco de uma gerente que te traz resultado. Falei, bom, vou falar algumas coisas. Se meu chefe está dizendo que eu estou fazendo algumas coisas erradas em atendimento, eu vou falar o que meu chefe faz de errado também. Enfim, nessa briga, meu chefe foi mandado embora, com todos os direitos. Um mês depois, eu fui mandado embora por justa causa. Então, essa foi a minha primeira falência. E injustamente, obviamente, né? Na verdade, quando ele saiu, viu que ele estava saindo prejudicado por conta disso, ele plantou algumas coisas ali na minha carteira, falou que eu falsificava assinaturas para vender, era por isso que eu batia a meta pra caralho. Gente, posso falar palavrão? Eu falo muito palavrão. Tá em casa, aqui tá em casa. A única coisa que não pode aqui, que foi proibida agora, foi comer pão de queijo, porque disse que ficava feio aqui na mesa aqui. Poxa. Eu tô indignado, mas palavrão pode falar. O pão de queijo tá aqui do lado, aqui, depois Poxa, a gente... caçaca, libera o pão de queijo aí. Então, aí plantou essas coisas na minha... E era muito comum também, como a gente estava ali numa parceria, e em 5 anos a gente não brigava, era muito comum essa pessoa, tá, né, não preciso falar nomes, visitar cliente meu, pegar assinatura, tal, mandar motoboy. Então, realmente, eu não tinha controle de tudo que era assinado na minha carteira. Mas, antes de colocar no sistema, a gente tinha que bater o carimbo e assinar como gerente. Então, assim, como que tem coisas aqui que estão te acusando de fraude e você fala que você nem pegou a assinatura, mas você assinou e bateu o seu carimbo embaixo. E aí, foi uma loucura, a gente foi resolver isso na justiça. Então, isso foi muito traumatizante, porque eu era aquela pessoa que quando o superintendente ligava, eu peitava também. Então, assim, eu tô te ligando pra ver se vocês vão bater a meta. Eu falava, peraí, você quer falar com fulano de tal? Porque meu nome é Paula Reis, né? Você não precisa falar de bater meta. Eu já bati minha meta, só um minutinho que eu vou transferir. E transferi, o superintendente ficava assim, não, é com você que eu quero falar com você. E passava pro outro cara que não tava batendo meta. Tipo, não me enche o saco, entendeu? Então, chegar neste momento em que eu sabia que todo mundo naquele banco estava falando assim... que menina? Tipo, fulana foi mandada embora. A menina lá da regional tal. Eu não era mais a Paula Reis, que batia meta, que tava no primeiro lugar do ranking, etc. Nossa. Aquilo acabou com você. Acabou. Fiquei 3 meses sem nem conseguir levantar da cama. Eu imagino que não deve ser a coisa mais fácil do mundo. Agora, a partir daí você... usou um pouco dessa expertise que você já tinha com parte de investimentos, talvez até mais para renda fixa e tudo mais, e tal, para começar a pensar, voltar a pensar em você, na tua aposentadoria e tudo mais e tal. Sim. Agora, a expertise para a renda variável, para o seu investimento,
em ações, veio a partir daí, você até então... Aí... E aí, já aproveitando, aonde que entra a análise gráfica aí nessa história toda? Sim, enfim, ali nesse momento eu ainda estava muito machucada e tal. Eu falei, não, vou pegar um dinheiro que eu tenho investido e vou abrir uma loja de lingerie, vou empreender, montar uma loja na internet. Comecei a fazer outras coisas não relacionadas ao mercado. Quando essa loja também não deu certo, eu falei, agora eu tô fodida, né? Tipo, já tô numa briga judicial ali para reaver os meus direitos, que inclusive deu tudo certo. E perdi o dinheiro que eu tinha com essa loja. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pro mercado. E aí, sim, eu fui pra consultoria, né, como assessora. E... Ai, gente, desculpa. Acho que é um alarme. Não tem problema. Será que é pra mim? Acho que tá Pera tomando aí. Alô? tá na hora de comer pão de queijo. Então tá bom. Vou pegar aqui o pão de queijo. Fica tranquila, Paulo. Então, aí me bateu a preocupação, porque Casa de Ferreira é espeto de pau, né? Até então, eu tinha um dinheirinho guardado, mas como eu ganhava muito bônus, né? Eu trabalhava num banco que pagava luvas pro gerente ir, ganhava bônus semestral de 5 salários, então eu gastava muito, eu gastava horrores. Eu era gerente ostentação, como diz a Dayana, uma amiga minha. Então, quando eu cheguei nesse nível aí que já tinha falido 2 vezes, né? Uma sendo mandada embora e outra com a loja, eu falei, bom... O dinheirinho que sobrou eu tenho que investir certo. Aí bateu aquele desespero. Eu falei, meu Deus, agora eu sou autônoma. Não sou nem CLT. E eu tenho que me aposentar com tranquilidade, né? E aí surgiu o dever de casa, né? Eu utilizar todo o conhecimento que eu tinha de renda fixa e fundos, de fato, para minha carteira. E óbvio, né, me reconstruir, até um cliente mesmo, uma pessoa, na verdade, que eu tinha de contato, assim, de networking, dessa história de banco toda, logo me ofereceu também uma outra coisa de consultoria, então eu abri uma empresa de consultoria financeira para empresas importadoras por conta dessa pessoa, que me abriu essa porta, assim, falou, não, você manja disso e tal. Eu falei, não manjo. Trabalhava em banco, mas não manjo. Manjo, assim, a minha empresa, ela tem, na verdade, um sócio austríaco, e esse sócio austríaco foi comprado por um fundo de investimento lá, e você entende dessa coisa de fundo de investimento, vem trabalhar comigo e tal. Eu falei, não, presta uma consultoria que eu não quero mais ser CLT, eu quero ter uma certa autonomia, que eu já pensava aí em fazer algo no mercado, né, como investidora. E fui fazendo o dever de casa mesmo, de, bom, agora eu tenho uma renda de novo, vou guardar X por mês, o máximo que eu puder. E a renda fixa e o fundo de investimento, eu era já bem arrojada, tinha bastante fundo multimercado e tal, mas eles já não entregavam tudo que eu achava que deveria. Olha só, a Selic a 14% na época, eu tava achando que tava pouco a renda fixa. Você já tinha um pé no trade, né? Porque o trade nunca tá satisfeito com porra nenhuma. O cara ganha... compra na mínima, vende na máxima, reclama que o lote podia ser maior. Então você já tava com o pé aí. Eu comentei com um amigo meu, que trabalhava nessa última instituição que eu trabalhei, e tava na mesa da corretora. Ele falou, olha, eu estudei análise técnica. Eu acho que você devia olhar isso. Porque eu já estava fazendo algumas compras de fundos imobiliários, algumas ações, olhando carteira recomendada e tal, mas tinha aquela insatisfação de iniciante, né? De, poxa, só porque eu comprei já caiu. E agora, o que eu faço? E aí ele falou, olha, acho que você devia estudar isso. Porque você é uma pessoa, assim, que não é leiga, que sabe o que são opções, o que são todas as possibilidades aqui na Bolsa de Valores, você só não faz porque você não quer. Eu falei, será? Aprender mais coisas, assim, na minha cabeça eu já sei muita coisa, né? Já estudei muito, já tirei muito certificado, Ancora, Ambima, meu Deus. E aí, sentei com ele alguns dias, colei nele, pra falar a verdade. Sempre marcava café e tal, me explica aí e tal. E comecei a fuçar. Aí fui fazer um curso de day trade. E isso foi muito interessante, assim, que eu já dei sorte de conhecer um trader de 20 e poucos anos de mercado, que falava de fluxo também, que assim, todo o meu operacional hoje, apesar de ser no gráfico, é muito baseado no fluxo, é puro Richard Wyckoff. Então, eu dei muita sorte no fim. Acho que depois que eu cheguei ali no inferno, voltei pro mercado, aí deu tudo muito certo, assim. Eu conheci muitas pessoas boas no meio do caminho. Ah, mas uma coisa que eu esqueci de falar,
que lá em 2009, quando eu tinha entrado nessa última instituição para trabalhar, eu resolvi fazer um início na Bolsa de Valores, né? Que eu tinha um cliente que ele fazia muita flipagem. E eu via, né? Ele operava com outra corretora, mas ele mandava a TED para a conta do banco que eu tava. Eu falava, poxa, o que esse cara tá fazendo, né? Porque ele vive falando que é com a corretora e tal. Ele falou, eu entro no IPO e vendo no mesmo dia e já tenho aqui um lucro e tal. Nossa, eu vou fazer igual. Isso foi 2008, né? 2009. 2009? Foi um finalzinho das filas de IPO. Depois disso, meio que morreu. Aí, eu acho que foi bem isso. Finalzinho de 2008 ou início de 2009. Porque eu lembro que eu estava no outro banco, mas eu ainda peguei e fiz pela minha conta do Itaú, né? Antiga, de funcionário do Personalité e tal. Pelo telefone. Não tinha capacidade de entrar ali na corretora, pelo site, qualquer coisa. Enfim, aí eu fiz... Eu participei de uma oferta que era um follow-on da Light e não deu certo de vender com lucro no primeiro dia. Aí passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro dia. Eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Tô perdendo. Aí foi a minha primeira experiência mesmo na Bolsa. Foi lá atrás, tentando fazer isso, que eu já nem olhava o gráfico e queria flipar. E com, assim, taxas e tudo mais, e acabei vendendo no prejuízo, deu tipo um prejuízo de uns 900 mil reais na época, que pra mim já era, nossa, muito, né? Então, acho que esse era o motivo de eu ter ficado até 2015, 16 fora da Bolsa. E aí, quando eu vim de novo, eu falei, não, agora eu não vou ficar seguindo... Eu não estava feliz de só olhar a carteira recomendada. Eu queria ter uma coisa assim que fosse palpável, sabe? Que eu pudesse ver e entender o que eu estava fazendo. Podia até perder, mas eu queria saber o motivo, assim, não ficar tanto na teoria, né? E isso me trouxe a prática de olhar para o mercado e conseguir fazer essa leitura mais preditiva, né? Óbvio que a gente não... É tudo probabilidade, a gente não vai ter 100% de êxito, mas digamos que fez mais sentido para mim, a análise gráfica. Entendi. E isso a partir de 2016, 2015, 2016 você está falando, né? Uhum. E você já chegou no mercado numa fase que foi uma fase menos traumática, né? Porque esse início de 2016, o mercado mudou por completo, né? Assim, a gente teve 4 anos muito ruins. Foi de 2002 a 2016. 2012 a 2016, do mercado ficar lateral. Você pode até falar, não, mas eu opero day trade. Eu falo, cara, o dólar nesse período mexia tipo 10 pontos por dia, entendeu? Mas é mais ou menos o que a gente teve nos últimos 3 meses aqui no Brasil também, né, André? Não, mas ainda tem volatilidade. Assim, não, tem volatilidade. Ali era parado. Você lembra até que opções de dólar deixou de existir também isso, por conta disso. O problema foi uma fase, porque o mercado ele sempre vai trabalhar para te dar um trade. Às vezes o Ibovespa está muito ruim, muito lateral, o índice fica ruim. As ações ficam ruins, mas o dólar tá bombando para cima, para baixo, sobe 100 pontos, cai 100. Então, ele tá... Aquela época, 2012 a 2016, cara, foi uma época em que não tinha trade. Entendeu? O swing trade era ruim porque tudo voltava, não tinha uma tendência por muitas semanas. O day trade era péssimo porque tinha pouca volatilidade. O dólar não se mexia. Muito mais baixo. O volume era muito mais baixo. Você tinha um corte por conta de falta de liquidez, então você ficava restrito a meia dúzia de ativos. Vários papéis fazendo OPA também para deslistar. Né? Um monte de empresa indo embora. Cara, foi um período muito ruim. A partir de 2016, as coisas começaram a melhorar. Por exemplo, o dólar com uma volatilidade que eu nunca tinha visto, o índice com ganho de liquidez. Cara, operar 10 contratos do mini índice nesse período, em 2012, 2013, cara, era teste para cardíaco por conta de falta de liquidez, às vezes. Hoje também. Hoje se opera 500 contratos... Em quase todos as lacunas do book você tem isso, tem, tipo assim, as 10 primeiras compras, as 10 primeiras vendas, tem lá 500 contratos, então você não tem mais esse problema, né? Então a partir de 2016 alto, né? ficou muito... Exato, aí as corretoras amadureceram muito a partir de 2016, tanto é que chegou
no momento em que a grande maioria das corretoras tem corretagem zero. As pessoas chegam hoje reclamando que a corretagem é zero, alguma coisa, mas, pô, não sabe como é que era lá em 2012, Não. 2013, né? Em 2009, altíssimo. essa minha tentativa de flipagem por Você telefone deve ter na pago Nossa! tabela Bovespa, né? Que era 0,5%, né, de corretagem. Era terrível. Mas sabe o que eu acho interessante? É óbvio, eu entrei numa época muito melhor, mas é legal sempre a gente trazer essas experiências, assim, de como, mesmo eu estando no mercado financeiro, eu ainda passei pela mesma dificuldade que os investidores de renda variável passam. Com certeza. É assim, ter dúvidas e colocar ali o dinheiro meio que sem entender o que estava fazendo, né? Talvez precipitadamente. E esses dias eu até vi, aliás, eu escolhi a caneca da Martinha, porque ela é uma pessoa que eu acompanho muito, sempre acompanhei, né? Gosto muito de ouvir ela falar de commodities, me influenciou bastante a operar commodities, inclusive. E ela postou esses dias, ela falou assim, porque eu tive uma experiência, a primeira experiência em 2009, e aí ela colocou o dia, ela falou, não esqueça o dia 14 de julho de 2009. E ela contando que tinha perdido dinheiro também, depois ela foi estudar mais e por ali ficou pro resto da vida no mercado. Eu falei, poxa, olha que interessante. No mesmo ano, a gente estava tomando uma sabugada, né? Como eu chamo. Uma sabugada juntas. E ela estava exatamente no dia do meu aniversário. O meu foi um pouquinho depois. Então, sempre as pessoas têm que colocar isso na cabeça, assim, que ninguém vai acertar 100%, mas o que a gente está fazendo no educacional é tentar evitar com que eles cometam as mesmas cagadas que a gente, né? A gente não precisa colocar o dinheiro de verdade, né? O seu rico dinheirinho, que você suou tanto para ganhar, se você ainda não entendeu 100% aquilo, né? Você pode utilizar um simulador, a conta demo, todos os recursos que o Indec falou, vamos estudar mais um pouco, para depois colocar o seu dinheiro de fato, né? Então, isso eu não tinha esse discernimento. Legal. Agora, até daqui a pouco a gente chega um pouco na parte educacional, mas eu fiquei curioso para saber o que você começou a tradar, o que lá atrás, se você continua fazendo a mesma coisa hoje, se você gosta mais de ações, de dólar, de índice, se você gosta mais de swing trade, day trade, scalper, enfim, queria que você falasse um pouco do teu operacional, do que você gosta de fazer. Sim. No início, eu comecei... Eu já estava com uma carteira de algumas ações, então o que eu comecei foi a girar mais no swing trade. Eu gosto bastante do swing trade, eu acho que é um caminho muito confortável para quem está começando. Não sei se é porque foi o caminho que eu trilhei, mas... começar logo de cara no índice, eu acho loucura, e é o que a maioria das pessoas fazem. Não foi assim comigo. Na verdade, eu fiquei estudando o mini índice e o mini dólar por 1 ano na conta demo, enquanto isso eu ficava fazendo só swing trade com as ações. Legal. Aí, quando eu tomei coragem de ir para real, eu, óbvio, era mais apaixonada pelo índice e isso mudou muito. Hoje eu opero dólar. É muito raro eu fazer uma operação no índice porque eu tô ali mais focada no dólar. É mesmo? Uhum. Eu não entendo como é que alguém pode gostar do dólar, mas tudo bem, eu respeito. Sempre que o pessoal chega, aí eu vou querer, daqui a pouco, saber o setup e tal, porque o dólar eu acho muito mais difícil que o índice. Assim, o índice a gente se entende, né? Às vezes, de vez em quando dá uma brigada, fica um separado do outro e tal. Mas... Aliás, em falar em setup, você sabe que hoje, no gráfico do 60, deu entrada naquele meu setup infalível. Mostrei ontem pro Eduardo Geraldini, tá de prova, Eduzão, ó. Liga pro André Moraes hoje, dia 22 de setembro, início do dia, no gráfico de 60 minutos, aquele meu setup infalível. Sabe, Paulo, eu tenho um setup infalível. Você falou que não é todo mundo que ganha, que não é todo mundo que... Enfim, mas eu tenho um setup infalível. E ele chama-se Caçador de Fundos. Ou seja, ele acontece em épocas muito específicas e raras. E dessas vezes raras, que hoje no índice deu compra nesse setup. Caramba! E nunca dá errado, né? Porque quando dá errado, ele segura as operações. Então a carteira dele tem OGX, que ele comprou uma vez e não era fundo até hoje. Na verdade, não. Tem PDG, tem um monte de coisa. Diferentes. Você sempre gosta de lembrar desses 2 papéis pra jogar na minha cara, não tem problema. Mas assim, o OGX de fato foi o papel que eu mais perdi dinheiro, mas eu não olhava análise técnica, o que é pior ainda, né? Nessa circunstância, o que aconteceu em OGX. PDG também. Foram os 2 papéis que eu mais perdi dinheiro na vida. OGX perdi mais do que PDG, porque OGX eu deixei sangrar e PDG não. Em algum momento, que eu não lembro quando, eu estopei. A hora que você tava perdendo 90%, aí tu estopou, né? O OGX provável. não, perdeu provável.
Provável. Eita. Brincadeira. Mas, enfim... Mas tem o setup infalível, tá? Um dia eu conto aqui, eu abro essa estratégia toda. Acho que eu vou vender, vou fazer como vocês. Eu vou vender uma estratégia infalível dentro do mercado de ações. É com esse nome, estratégia infalível e tal, não sei o que, você pode ter certeza que você não vai ter um Setup hater. caçador de fundos. Ó, você tá me soando o meu arqui-inimigo, que é o trader ostentação. Eu tô gostando dessa conversa, hein, Deck? Que, aliás, o trader ostentação, pra mim, é o mal do mercado, assim. Tanto das pessoas verem o day trade da forma que vem. Errada, né? Uhum. E também que estimula a fazer a pessoa perder dinheiro, começar achando que é fácil. Mas o meu não é pro day trade, Deixa eu te perguntar, um trade raro. e o que você faz quando você... quando chega a pessoa falando, então eu tô vendo aí que você tem alguma coisa para ensinar e tal, eu tava pensando que será que é possível a gente fazer alguma coisa para ganhar 10% ao mês, enfim. Balde de água fria na cabeça da pessoa. É isso que eu faço. Então, mas você tem paciência para explicar e tudo mais, enfim? Tenho. Até por conta de ter passado por esse choque de realidade na minha própria vida, né? Então, assim, ter vindo daquela Paula que eu te falei, que eu comprava briga e fazia colega de trabalho chorar no banheiro. Realmente, eu era triste. Depois que eu virei a chave e comecei de baixo de novo... Eu fiz muita coisa de autoconhecimento, fui fazer ritual xamânico, PNL, tudo que você pode imaginar. E aí eu percebi que outras mulheres tinham dificuldades e problemas muito maiores que os meus. Tipo, se o meu era, nossa, fui mandada embora, uma carreira de 12 anos, eu era a primeira do ranking, ganhava campanhas. Das meninas era, poxa, eu acabei de fazer uma regressão aqui e descobri que meu pai matou minha mãe, sabe? Umas coisas absurdas, assim. Eu fui adotada e não sabia, sabe? Então, começou a me cair essa ficha de como os problemas dos outros eram muito maiores que os meus e também, dentro do mercado financeiro, as mulheres tinham essa questão, assim, a gente tem a diferença de salário, a questão de oportunidade, a maternidade, que acaba desacelerando muito, né, a carreira da mulher. Então, como que eu poderia contribuir com isso? Então, quando eu vim para a internet, eu realmente coloquei assim como meta, eu vou responder meu inbox. E eu respondo mesmo até hoje. E é óbvio, às vezes fica lá meio parado, tal, mas quando eu pego para responder, eu respondo com paciência e com tempo. Então eu pego situações assim, da pessoa falar que acabou de ser mandada embora e tem o dinheiro do FGTS e tal, e quer comprar o curso e começar já no day trade. Eu falo, Você acha que eu consigo pagar o curso fazendo... Cara, exatamente. Uma loucura isso, né? Aí eu já tenho que falar a realidade, falar, não vai pagar suas contas de imediato, não é assim. Primeiro você tem que fazer uma reserva de emergência, então não é porque eu tô na Bolsa de Valores, sou uma investidora de renda variável, eu amo falar disso, que eu não tenho a minha renda fixa ali, a reserva de oportunidade, etc. Então tudo isso a gente tem que explicar com o tempo. Pego muito caso também de pessoas que já caíram, né, naquela situação assim de, poxa, eu comprei um curso super caro do fulano de tal, olha o link dele, aí você vê que é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, muito provavelmente tentou viver de mercado, não conseguiu e aí resolveu abrir um curso. Então, eu tiro um tempo, porque realmente virou minha meta de vida, assim, ajudar as pessoas que, sei lá, acho que eu fui muito abençoada, né? Caí, levantei, acho que eu tenho que ajudar quem tá tentando. E também tem outro ponto dessa questão do gerente de banco. A quantidade de pessoas que vêm falar comigo, seja pela internet ou pelo conhecimento pessoal, assim, falar, ai, Paulo, eu quero trabalhar em banco. Ou então, minha filha, minha amiga, não sei o quê, dá umas dicas para ela, o que ela tem que fazer de certificação, etc. Eu não tenho vontade de falar para essa pessoa ir trabalhar no banco, né? Então, o que eu posso fazer, né, para essa pessoa ter uma fonte de renda no mercado financeiro que eu acredito? É explicar para ela qual que é o caminho certo e que ela pode, sim, ganhar dinheiro de casa, né? Então, a gente pega uns casos meio que tristes e complicados ali. Também tem os casos das pessoas que não querem ver, né? Assim, que tá colocando dinheiro na pirâmide financeira. Mas com esse eu não tenho mais paciência. E é complicado. Eu tive um caso... Só clicar google.com, né? Mas esse caso de Cabo Frio agora foi bizarro, né? Eu tive um caso de uma pessoa próxima e tal, não sei o quê. O cara até me chamou pra tentar ajudar. E aí, quando eu expliquei pra ele, ele... Não é. Aqui tá tudo, tá aqui, ó. Tá aqui meu dinheiro e tal.
Falei, então tá bom. Assim, aí eu não tenho muita paciência, mas eu também tenho não. muita paciência. Eu acho que, na verdade, é nosso dever até falar mais até do que falamos sobre isso, de quais são as possibilidades, né? Então, essa história de falar do trade trazendo riqueza de uma forma fácil e rápida, isso acaba criando dor em muita gente que não pode sentir dor. Não é o cara que tem 1 milhão e vai perder 300 mil. É o cara que às vezes foi mandado embora e tem 30 para sustentar a família e vai perder tudo. Exato. Né? Cara, assim, é uma preocupação grande, né? Porque a gente vê um monte de gente chegar no mercado e se não for bem cuidado, vai-se embora. Né? Sim. Bom, enfim, que bom que essa a sua preocupação é a minha também. Eu acho que a gente tem o dever de... Até porque você está no mercado financeiro há quase 20 anos, eu também. Tudo que a gente tem profissionalmente provavelmente veio daí. Algum tipo de retorno a gente tem que dar para quem está entrando nesse mercado financeiro, né? Então, normal, natural. Eu sempre digo, assim, não é simples e fácil, como dizem, mas é possível. Você está disposta, né, a pagar aí esse preço de plantar para depois colher, correr atrás do conhecimento. E algumas me respondem que não. Teve um post que eu contei detalhadamente, assim, como é que foi essa reconstrução, que eu comecei a olhar muito mais custos da minha vida, então dei um downgrade, né? Comecei a viver com menos e guardar mais, guardava da minha renda, daí depois quando eu comecei a ganhar dinheiro no day trade, ganhava também o que eu ganhava, guardava o que eu ganhava no day trade também, e isso sempre pensando na carteira de longo prazo. E desenhando um pouco assim de como foi dar esse downgrade, uma menina já colocou no post ali, isso daí não é pra mim. Eu não tenho paciência pra isso, não. Bom, é importante. Eu acho importante essa identificação, porque ela não precisa se enganar nem perder tempo. Né? Sendo até bem objetivo. Agora, Paula, me fala uma coisa. Por que você acha que falar de dinheiro ainda é um tabu entre mulheres, principalmente? Eu acho que a gente não foi criada para muita coisa, né? Teve muita coisa que a gente não viveu nas nossas últimas gerações, e aí automaticamente isso não foi nos passado. Então, se a gente pensar num contexto em que as mulheres passaram a ter CPF na década de 60 e também passaram a ter direito a trabalhar sem autorização do marido, mais ou menos nessa década, estava tudo muito recente, tudo muito próximo de nós, né? Então, as nossas professoras, mães, etc., ninguém sabia lidar com dinheiro. Então, não tinha como passar esse conhecimento para nós. E como sociedade, ainda mesmo que seja inconsciente ou implícito, existe essa questão da competição feminina e de tudo que a mulher tem que provar para a sociedade, ou tem que não pode falar disso, pode falar daquilo. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, assim. É difícil mesmo você encontrar. Hoje tem mudado bastante, né? Hoje a gente vê rodas de conversa. Quando eu estava morando em São Paulo, eu tentava fazer muito isso, assim, juntar amigas, falar, vamos sentar aqui, tomar uma e falar de investimentos, falar de dinheiro, tira dúvida e vamos que vamos, ou te agrega, mas é mais complicado, sim. E eu acho que a gente está aqui para mudar para as próximas gerações, mas a gente tem que entender que esse contexto aí está tudo muito recente, apesar de não parecer, né? A gente, às vezes, se esquece de como eram as coisas há 20 anos atrás, né? E de como em 20 anos tanta coisa mudou. O que você está falando era assim, não precisa ser 20 anos atrás. Vamos pegar a primeira vez que eu entrei numa corretora, a única mulher que tinha na corretora era a diretora, que era a Mônica, né? Que trabalhou com a gente na época da Rico. Aliás, um grande abraço, uma pessoa que trabalhou bastante tempo com a gente, que a gente gosta bastante. O resto era só homem, né? Não tinha. E hoje você vê, por exemplo, uma corretora, que é a XP, com compromisso de ter, nos próximos anos, 50% das pessoas trabalhando lá dentro mulheres. Né? Então, isso é uma coisa que, assim, não faz muito tempo essa transformação, né? E por mais que daqui a um pouco todo mundo vai achar isso natural, mas como é que não era assim? Né? Não era, né? E é uma coisa que... Enfim, essa é uma das mudanças que eu acho que são muito positivas. E tem tantas outras, né, que aconteceram em 10, em 15, 20 anos, né, que foram importantes. E eu acho que isso acaba criando um espaço
que vocês estão ocupando muito bem. Por exemplo, o Gamecash é legal, mas o game delas é muito legal. Maravilhoso, E eu quando amo. junta o Gamecash e o game delas, porque de vez em quando junta os 4 malucos e fica falando um monte de coisa. Eu não sei como é que alguém assiste aquilo. Cada um mais doido que o outro. Meu, é muito legal, né? Então, quer dizer, vocês estão ocupando muito bem esse espaço, né? Então, isso é muito bom. Sim. E nessa questão de equidade, né? Eu acho muito interessante porque na renda variável, no day trade, etc., muitas pessoas falam assim para mim, legal, você trabalha com mulheres, porque realmente a mulher tende a ser mais conservadora, né? É mais tranquila, então acho que é mais difícil começar no day trade. E, na verdade, não é uma questão da mulher, não é uma questão de gênero. Para mim, principalmente nos últimos anos que cada vez mais eu converso com elas, faço essa troca, eu percebo que na verdade, inconsciente, a gente sabe que foi mais difícil conseguir as oportunidades. Ou até questão de salário, etc. Por mais que não seja consciente isso na cabeça da mulher. Mas no fundo, se ela está buscando um pouquinho mais de segurança para o dinheiro dela, isso está implícito nas decisões dela. De, poxa, fora do mercado, fora da bolsa, foi mais difícil para eu ganhar. Então, deixa eu pensar. E também questão de... Você sabe que, no geral, a gente já conversou sobre esse assunto de gênero no mundo do trade, né? A minha percepção é um pouco do que você traz, mas assim, que as mulheres, elas são mais racionais. Também. Eu diria mais disciplinadas. Elas têm mais facilidade de seguir rotinas ou é muito raro que ela, por algum motivo, por algum descontrole, não consiga seguir uma rotina extremamente importante e ter um grande prejuízo. Eu acho que assim, pelo menos a minha percepção. Mas, enfim, deve ter vantagens e desvantagens. A Martinha, eu não vou repetir aqui porque é muito engraçado, mas eu fico constrangido, ela já falou a desvantagem para ela, né? Enfim, mas aí deixa pra Martinha contar isso pra você. Mas tem as suas vantagens também. Mas é muito bom. Agora eu fiquei curioso e a gente tá conversando aqui, já foi quase 1 hora de papo. Uau! Eu queria que você falasse do... Não, a gente fala muito também, o papo tá gostoso, estamos contando histórias legais. Queria que falasse um pouco do dólar. O que você usa de setup? Você falou de fluxo com análise gráfica, eu já me interessei aqui. Eu queria que você falasse um pouco. Bom, não sei se você conhece ele, mas o meu primeiro professor, assim, foi o Sato. E ele fala muito de Wyckoff, né? Então, o que a gente utiliza? Uma regra de coloração. O Sato que trabalha junto com o Osney, né? Com o Osney, exato. Legal. Exato. Assim, o Sato eu não conheço, o Osney eu conheço muito bem, né? O que Osney é um querido foi também. Meu aluno lá atrás e virou um excelente profissional, uma pessoa que eu gosto bastante. Então, isso que me chamou a atenção. Ele só tem umas ideias erradas de amarrar um ventilador nas costas e sair voando por aí, que eu já falei pra ele que, agora parece que ele mudou, agora ele tá andando de moto e tal, não sei o que. De moto, essa fase aí acho que eu não peguei não, eu só vejo ele dando rolê de moto. Na época da Rica, ele adorava vir de avião pra São Paulo, lembra, André? Ele não vinha de avião. Ele não vinha, mas aí depois, cara, ele amarra um tipo um ventilador, sei lá como é que é o nome daqui, nas costas, com um paraquedas, e saía voando. Eu falava, gente do céu, Osney. Mas enfim, parece que agora ele mudou, agora tá andando de moto. Sim. E aí ele me explicou muito, assim, sobre a questão de acumulação, esses ciclos do mercado, né? Quando que os players estão acumulando, quando que eles estão agredindo o booking, mas sem olhar tape reading, porque se ele falasse de tape reading, eu acho que eu ia ficar um pouco, assim, meio aversa na época, né? De, poxa, muita tela, muitos números para acompanhar. Então, ele me apresentou essa regra de coloração que pinta os candles conforme a agressão dos players, né? Então, se eu tenho um candle... isso confunde muito quem não conhece meu operacional, que às vezes vê minha tela e fala, poxa, não tem o candle verde e vermelho, né? Simples assim. Eu tenho um candle vermelho, que ele pode ser positivo, mas ele tá vermelho porque teve um volume financeiro muito alto ali naquele candle. E depois o laranja um pouco menos, o amarelo um pouco menos, mas enfim, isso tudo vai me trazendo um mapa que eu consigo marcar. Eu traço linhas de suporte e resistência, mas não tanto como na análise técnica, mas focando em marcar esses blocos financeiros onde eles atuaram lateralizado, porque aí eu já sei que ali foi uma região de agressão. Então, quando o preço voltar a trabalhar ali, ele tem uma tendência de ter uma dificuldade ou deles defenderem e aí vai dar um bom trade. Basicamente é isso, assim, meu gatilho de entrada é sempre ali nessas extremidades, eu chamo as linhas de extremidades. Então, e é um tipo de operação que você busca alvos muito grandes ou alvos muito pequenos? Porque eu, assim, só para me situar, porque eu imagino que esse tipo de trade,
você tem stops muito curtos para alvos também pequenos, né? Exatamente. Então, assim, no índice, o alvo de 250 pontos. Esse Então, é meu as stop. extremidades. E no dólar dá 10 a 13 pontos. Só que eu vou fazendo parcial também. Eu tive um segundo professor de tape reading, que aí ele falava assim, a parcial ele dá uma... na verdade, ele é meio contra, assim, a parcial. Ele fala, a parcial acaba deturpando o trader. Mas não, eu gosto de realizar parciais. Então, antes de chegar nos 13 pontos, eu já realizei uma parcial em 3 pontos, em 6 pontos e por aí vai. Legal. Então, o que você falou que faz é a mesma coisa de leitura de fluxo, só que feita através do gráfico, né? Isso. Então... E aí, outra coisa que é interessante, falando do fluxo, falando de setup, né? Como é só o volume financeiro, a regra de coloração, não tem muitos indicadores. Isso pro dólar, né? Então, quando eu tô operando, sei lá, commodities, eu uso uma média móvel, não tenho nada contra, mas ali pro intraday eu não sinto essa necessidade. E aí eu abro também o gráfico de pontos. Eu não me adaptei ao Renko, mas o gráfico de pontos. Você tá falando gráfico de ponto, figura? Não. O de ponto que ele não chega a ser o candle, mas ele é atemporal. Tá. Porque é muito interessante para quem opera fluxo tirar um pouco o fator tempo, né? E Sim. só observar onde que o preço estava trabalhando. Então, hoje em dia, eu também, em uma das telas, fica só o gráfico atemporal. E também com essa regra de coloração. E aí, coloco ali uma funcionalidade de tape reading que também marca as agressões ali, com maiores lotes. Então, vou mesclando o gráfico com o fluxo mesmo, assim. Isso Legal. me trouxe muita tranquilidade, porque, para mim, o mercado é oferta e demanda. Então, se eu consigo observar ali onde é que está a oferta, onde é que está a demanda, vai facilitar muito a minha tomada de decisão. E eu acho que agora, entendendo um pouco o seu setup, eu entendo também por que você se deu melhor com o dólar, né? Porque no dólar é mais fácil de achar esses pontos, né? Sim, No eles já índice- se posicionam cedo, os players, então fica no bem mais índice fácil. exige muito mais paciência e nem sempre é tão intuitivo, porque às vezes você tem lá um ponto importante, mas daqui a pouco vale rasga 5% para cima, não tem nada que vai segurar o índice ali, porque o índice tem que subir, né? Então é mais difícil você ter esses pontos tão bem marcados, entendo eu. Eu não sou O índice especialista pra mim o índice é agulhudo. Eu já tomei tanta agulhada do índice que deixa quieto. Bom, a agulhada é o setup também, né? A agulhada do Didi, que é quando você tem lá Mas enfim, eu tô entendendo o que você tá falando, não tem nada de bom setup aí quando você falou. Muito bom. Vamos lá, mais? É isso aí, né, André Moraes? 1 hora já de... Puxa vida, hein? Pô, como passou Como rápido. você fala, né? Eu não falei nada, cara, mas a história tava boa. A gente lembrou de coisa aí que fazia tempo que eu não lembrava. O BBR11, olha só. Nossa, Invest Shop, às vezes eu lembro, mas eu não lembro do nome da plataforma, do site. Mas a gente lembra... O André fala por ele. Eu lembro de conversar com outros convidados aqui no Gamecast. O André lembra por causa da idade dele, já é bem mais avançado. Era o tempo que ele operava ali. Já tá quase chegando a hora de tomar a terceira dose, né, André? Olha, mas falando de todas essas histórias, eu coloco no meu perfil, assim, mais de 15 anos de mercado financeiro. Agora, o André já falou, a gente tem quase 20 anos e tal. Então, eu gosto sempre de enfatizar, assim, para quem está nos ouvindo, que não precisa ter também toda essa bagagem, né? Eu não gosto de deixar as pessoas tão distantes do mercado, né? Você aprendeu, um dia você começou do primeiro dia. Exato, então não significa que é porque a Paula trabalhou no banco e já sabia disso ou daquilo que ela deu certo. É um processo, é aprendizado, como qualquer outra coisa na Então, vida, mas né? é mais uma coisa, tem vantagens e desvantagens. A bagagem ajuda, lógico que ajuda, né? Por exemplo, um dia que o mercado tá caindo 4%, eu já vi o mercado cair 4% num dia, sei lá, 100 vezes. Então isso eu sei muito melhor como comportar do que tentar vendo a primeira vez. Mas, cara... tem um monte de desvantagem. Eu sou mais lento, eu demoro mais para entender o que está acontecendo, você está entendendo? E no final das contas, não é isso que vai fazer você ganhar ou perder. A sua capacidade de seguir rotinas, de ser disciplinado, de seguir seu setup. Emocional. Isso, se você tem 1 ano de mercado, ou como eu conheço um monte de gente, você também tem 20 anos... Se o cara não tiver disciplina, não for um cara centrado e tudo mais, ele não vai conseguir. Ele pode ter 20 anos de mercado, ele vai continuar fazendo besteira. E a gente conhece E a gente conhece muita gente assim, né? Vira e mexe, a gente tá no telefone, pô, mas de novo, cara, não faz isso, não faz isso. Já te falei 100 vezes e tal. E o cara continua fazendo. Continua. Eu já fui professora de inglês, né? Antes de
de ser bancária. E esse era o aluno que a gente chamava assim de Why don't you try cooking, né? Por que você não tenta fazer uma aula de culinária, assim? Porque o inglês não deu certo, assim, a pessoa não estava se dedicando. Sabe, ia pra aula só de corpo presente, mas não pegava para fazer lição de casa, não estudava nada, e como que quer falar, né? Então tem que ver isso também. Eu acho que nem todo mundo tem perfil para estar no mercado e para ser trader. Por exemplo, eu com inglês eu sou, assim, eu sou autodidata, nunca precisei de uma aula. Peraí, autodidata. Vou chamar a produção. Produção, por favor, algumas palavras em inglês já proferidas pelo professor André Moraes. E quem é dentista fez o quê mesmo? Ah, obrigado. Não é só o inglês que é ruim dele, viu, Paulo? O português também é horrível. Ai, meu Deus do céu. O importante é se comunicar, né? O importante é comunicar. Eu chego lá... Não passar perrengue. Cara, você tem dentista I would escutando like esse Gamecast coffee. aqui, os Pronto, caras devem ficar café, doidos. sai o né? café. I would like zero coke. No ice, please. Pronto, entendeu? É, tipo aquela... Não sei se já viram um videozinho, era um cara que chegou nos Estados Unidos... Cara, ele chegou na frente, acho que era McDonald's. Ele fez um puta pedido gigante. Batata, sei lá, 3 sanduíches diferentes e Aí tal. ele virou pra família no carro dele, assim, do lado, e falou assim, nossa, eu tô deitando no inglês. Quando chega o pedido, é tudo errado. O cara falou um monte de besteira, um monte de porcaria. Ele não sabia nada. E o sotaque também pesa muito, né? Às vezes você fala uma coisa, mas o cara entende outra. Um detalhe leve no sotaque é complicado. Não, é verdade. Agora eu acho mais fácil tradar dólar do que falar inglês, cara. Eu tenho falar certeza. inglês é difícil. Legal. Então, Paula, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente... passou uma hora voando. Foi muito legal conhecer a sua história. Muito interessante saber também de um tipo de leitura de fluxo feita através de um gráfico, porque assim, eu nunca conversei com alguém que falasse de leitura de fluxo olhando um gráfico. Mesmo, na verdade, eu achei que fosse exatamente isso. E queria que você, pro pessoal que quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, ver o que você está fazendo, que está começando, que é mulher, que tem problema, quer conversar, quer falar sobre os seus investimentos, para que possa te procurar e te achar. Sim, eu estou no Instagram, canal Mulher Trader, e também no YouTube. O YouTube é só Mulher Trader. E lá tem uma playlist muito boa, que é Começando do Zero na análise gráfica. Como eu tenho essa pegada ex-professora de inglês, etc., eu tento fazer justamente trazer o simples que funciona, né? E também numa linguagem que a pessoa que está começando entenda. Então, quem quiser conhecer... na verdade, todo o meu conteúdo está gratuito e está ali disponível no YouTube. Muito bom. Muito Legal, bom, muito excelente. Ô, produção, e o Gamecast tem rede social? Parece que sim, viu, Roberto Indec? Parece que sim. Que bom. O Instagram é @GameCastOficial, o Twitter é @GameCast. Você escuta todos os episódios no gamecast.com.br. Estamos também no LinkedIn, no TikTok, na Twitch TV. E nesse momento as pessoas estão nos assistindo pelo canal oficial do YouTube. Olha Caraca, bicho. Só agora que a gente fica sabendo. Que trabalhando, o que você acha? Oi? Contratou terceiros ali pra fazer as coisas pra ele. Agora, o Twitch TV é interessante, hein? Nem sei que isso existe isso, direito. Deve ser legal. Tô brincando. Vamos lá. Tem muito podcast que tá transmitindo pela Twitch TV e a gente... Não, tá indo junto. A gente não pode ficar atrás, né, André Moraes? Não, com certeza. Isso mesmo. Não. Com certeza. Paula, você sabe como é que acaba o Gamecast? Sim. Então, você já se preparou, né? Já. Porque... Tá, eu tô meio pessimista aqui, com esse negócio de ir pra Carnaval de Salvador, eu tô achando que... Não, mas você sabe que eu sou muito musical, né? Casada com um músico, multi-instrumentista, cantor, etc. A gente vive com música em casa. Até a gente brincou, que a gente tava vindo pra São Paulo de carro com o gato. O gato ficou em silêncio, não reclamou de nada, mas se a gente desligasse a música, ele começava a miar. Falava, até o gato é musical nessa família. Estranho, né? Sem música é tão estranho. Então eu posso pedir duas? Pode. Porque tem uma que virou característico, né, da Mulher Trader. Todo dia que era dia de game, que eu postava ali as operações, eu coloquei isso como praxe, né? Hoje em dia eu até já não faço tanto, que é o Gui Borato e a música é Azura. É bem antiga. Da galera que gosta de eletrônico, etc. É famoso. Mas já faz uns anos já. Antiga.
E a segunda é a que bem assim, ela fala exatamente desse trabalho com mulheres na bolsa que eu faço. Tem tudo a ver com isso que eu falei, assim, de olha, não pensa que é distante da sua realidade, é possível sim você aprender e se tornar uma investidora de renda variável, que é Amarelo, Azul e Branco da Ana Vitória, com a participação da Rita Lee. Porque nessa música ela fala assim, eu não sei diferenciar você de mim. E é muito o que eu trago, assim, não é sobre mim, mas sim sobre as mulheres que estão a fim de entrar na bolsa e não tem diferença. Eu tive as mesmas dificuldades que você, fiquei insegura, bateu a síndrome da impostora mesmo e no fim vai dar certo. Essa aí. Caraca, a produção tá rápida, hein? Te surpreendi? Pô, legal. Pô, eu adoro a Ana Vitória, não conheço essa música. E com a Rita Lee ainda... Então, e sabe o que é engraçado? Eu não sou fã, assim, delas, não sou consumidora. Mas um dia eu escutei essa música e falei, gente, tem tudo a ver. Ela fala, eu vivo do que canto. Eu canto pra viver e vivo do que eu canto. Eu falo, gente, eu trado pra viver e eu vivo falando de trade. É isso. Muito legal, muito legal. Porra, que belo encerramento de Tá Gamecast, vendo, André hein? Moraes? Poxa vida, hein? Agora inovou. Pois é, então beleza. Muito obrigado, então, Paula. Valeu. Depois você precisa falar com a B aí, com a Martinha aí, pra você voltar uma hora, porque Sim. elas vão ficar bravas que a gente... Gente, eu vou ficar Roubou o conteúdo honradíssima. delas, né? Eu ficarei honradíssima. Eu não conheço a Marta pessoalmente e quero muito, viu? As duas são muito legais. Né? Bom, Obrigada enfim, a vocês. Obrigado pela presença. Roberto Indec, até o próximo Gamecast. Até o próximo. Muito obrigado, viu? Paula Reis, André Moraes, tudo de bom a todos que nos assistiram. Um grande abraço. E Tchau, até tchau. mais. Gamecast. Bolsa de valores sem mimimi é da Clear.